Irmãos, convido-os a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 22 ao verso 30. João, capítulo 3, a partir do versículo 22. Lembrando que na passagem anterior foi narrada a conversa entre Jesus e Nicodemos. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, Jesus estava também batizando em Enom. João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus de amor, Senhor Deus, precisamos, Pai, da iluminação do Teu Espírito. Clamamos, ó Deus, que possamos, pelo agir do Senhor em nossas vidas, compreender a mensagem desse texto. E não somente compreender, mas crer, confiar e viver à luz disto. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mantenha aí sua Bíblia aberta nesse texto. Versículo 22 nos diz que depois disto, depois do quê? Bem, se você olhar no capítulo 3 mesmo, capítulo 2, versículo 13, você vai ver que estava perto da Páscoa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. Então Jesus foi para Jerusalém e lá em Jerusalém aconteceu a conversa dele com Nicodemos. E depois desta conversa, então, foi Jesus com os discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. A conversa de Jesus com Nicodemos aconteceu ali em Jerusalém, por ocasião da Páscoa. Jerusalém ficava na região da Judéia. Provavelmente ele saiu da parte central da Judéia, que era Jerusalém, e foi para uma região mais para o interior da Judéia, que seria talvez uma região mais rural, mais interiorana mesmo. E ali, em algum lugar não especificado, Jesus permaneceu com os seus discípulos e diz o texto aí, versículo 22, que batizava. O assunto dessa passagem não é a respeito do batismo. Tá? Essa é uma menção importante para sinalizar que o grupo de seguidores de Jesus estava aumentando. É por isso que está sendo falado do batismo. Que pessoas estavam indo e estavam sendo batizadas. Então, essa menção é feita só para dizer, olha, o grupo de pessoas que está seguindo Jesus está aumentando, as pessoas estão buscando Ele. Jesus ele estava se tornando cada vez mais popular naqueles dias, a ponto das pessoas irem até Ele para serem batizadas. E é importante dizer, logo cedo, que o próprio Jesus não realizava o batismo. Quem realizavam eram os seus discípulos. Você pode conferir isso aí, talvez na próxima página, capítulo 4, versículo 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Ok?
Então, esse versículo 22, ele nos dá uma localização aproximada de onde está Jesus. Ele nos dá também a informação de que pessoas estão indo até Jesus, estão sendo batizadas, e depois é esclarecido, não por Jesus, mas pelos discípulos de Jesus. É isso que o versículo 22 nos traz. Aí o versículo 23 nos diz, ora, João estava batizando, João quem? João Batista. Faça sempre essa distinção, tente entender quem é João Batista e quem é João Apóstolo. João Apóstolo foi quem escreveu esse texto. E ele se oculta das histórias. Então, quando ele fala João, não é ele próprio, mas é sim o João Batista, aquele que batizava, que foi o precursor de Jesus. Então, ora, versículo 23, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e também era batizado. E aqui nesse verso, o evangelista João volta a mencionar, então, João Batista. Ele já tinha parado de falar de João Batista, desde o capítulo 1 ele não fala. O capítulo 2 passou, o início do capítulo 3, agora ele volta a falar de João Batista. Né? Lá no capítulo 1, a gente já passou por ele, nós vimos que João Batista provavelmente estava batizando numa localização ao norte de Israel. Agora ele está numa região mais ao sul, mais próximo ali da Judéia. Esse verso nos mostra ainda que muita gente continuava indo até João Batista para ser batizado. Ou seja, um grupo estava indo até Jesus e um grupo grande também estava indo até João Batista. Os versos 22 e 23, portanto, nos dizem que houve um período em que João Batista e Jesus, com seus respectivos discípulos, eram buscados por pessoas a fim de serem batizadas. É isso que nos traz o versículo 22 e o versículo 23. E aí o versículo 24 nos dá uma informação extra. João ainda não tinha sido encarcerado. O ministério de João Batista não se encerrou com o início do ministério público de Jesus, mas sim quando ele foi encarcerado por Herodes. E qual foi a razão? Isso não está aqui no Evangelho de João, está em outro evangelho. Ele foi encarcerado por Herodes porque ele denunciou o pecado de Herodes, que foi ter possuído a esposa do seu próprio irmão. Então, neste momento aqui, que está sendo narrado, tanto João Batista como Jesus, eles estavam trabalhando, eles estavam em serviço, né? Mas a posição de um era bem diferente da posição do outro. E João Batista fazia questão de deixar isso bem claro. Eu não sou ele. Eu tenho uma função. Ele tem outra função. E é isso que nós vamos ver na sequência. Ele deixa isso muito bem claro. Versículo 25 diz assim: ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Veja, João tinha seus discípulos, né, pessoas que o seguiam. Alguns desses discípulos já haviam deixado de segui-lo para seguir Jesus. Vocês devem se lembrar disto. Dê uma olhadinha aí no capítulo 1, versículo 35. João 1,35. Diz ali: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E, vendo passar Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus. E o que esses discípulos fizeram? Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, deixaram de seguir João Batista e passaram a seguir Jesus. Ok? Então, nesse momento aqui, alguns discípulos já tinham feito essa opção de deixar de seguir João Batista para seguir Jesus. Por quê? Porque o testemunho de João Batista era sempre cristocêntrico. Jesus era o centro da mensagem de João Batista. E quando seus discípulos entendiam isto, despertava neles o desejo de conhecer Jesus. Mas alguns não se despertavam para isso
e ainda cultivavam talvez alguma expectativa de que o seu mestre, João Batista, pudesse ainda crescer, né, em fama e ser mais ainda reconhecido. Né? João Batista sempre apontava para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. E eu creio que João Batista ele esperava realmente que os seus discípulos, todos, tivessem a mesma atitude de André e do João apóstolo, que era deixar de segui-lo para seguir Jesus. Eu imagino que essa era a expectativa dele. Talvez ele não falasse isso com todas as palavras, mas ele apontando para Jesus, talvez sempre fosse essa a expectativa, de que eles fossem até Jesus, parassem de segui-lo. Mas nem todos tiveram essa atitude e decidiram ficar com João Batista. E estes que ficaram, talvez não tenham, portanto, entendido a mensagem do próprio mestre. Eles estavam ali constantemente com João Batista, ouvindo o que ele dizia, mas não estavam entendendo a mensagem. Então, um deles, ou alguns deles, diz aí o versículo 25, né? Entre os discípulos de João, quer dizer, alguns, não sabemos quantos, eles suscitaram contenda com um judeu a respeito da purificação. A gente já falou sobre a purificação noutra circunstância, lá em Caná da Galileia, você deve se lembrar, tinha aqueles jarros enormes de pedra que eram colocadas águas ali para a purificação das pessoas, um ritual e tal. Então, a gente já falou um pouco sobre isso. E suscitou, então, alguma questão relacionada exatamente a isto. Mas, volto a dizer, assim como essa passagem não tem o propósito de falar do batismo, essa passagem também não tem o propósito de falar sobre purificação. Ok? Provavelmente os discípulos de João Batista defenderam que o batismo que seu mestre ministrava era superior aos rituais de purificação dos judeus. Provavelmente, porque o texto não está falando sobre isso. Então, é o que eu imagino. Que os discípulos de João Batista começaram a discutir com esse judeu, defendendo que o batismo de João Batista era superior aos rituais de purificação dos judeus. É o que eu imagino. Tá? Porém, eles foram provavelmente surpreendidos quando esse judeu alertou eles que o batismo realizado por seu mestre talvez não fosse o maior ritual ou o ritual de maior valor que existia. Talvez eles tenham se surpreendido quando esse judeu os alertou que um número grande de pessoas, talvez até maior do que o número de pessoas que estavam indo atrás de João Batista, passaram a ir atrás de Jesus. Provavelmente eles se surpreenderam por conta disso. O texto não deixa tão claro o que aconteceu, mas o ponto é que essa discussão sobre purificação entre os discípulos de João Batista e esse judeu deixou eles muito preocupados com a fama de João Batista. Meu mestre está perdendo o prestígio e tem um outro que está ganhando prestígio. Isto é preocupante. E então aí diz o versículo 26. Foram ter com João e lhe disseram. Então eles foram até João para conversar com ele. Olha, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, olha só, eles sabem que João está dando testemunho sobre ele. Ele está batizando e todos lhe saem ao encontro. Perceba aqui um sentimento amargo desses discípulos de João Batista. Eles estão ressentidos com o que está acontecendo. A discussão parou ali, provavelmente parou quando eles se deram conta, peraí, realmente, tem alguma coisa errada aí. Se o batismo de João é superior aos rituais de purificação dos judeus, por que que esse outro aí está ganhando um volume enorme de pessoas? Eles não se conformavam com o crescimento da popularidade de Jesus e com o fato das pessoas irem até ele para serem batizadas. Veja aí que eles disseram, todos lhe saem ao encontro. É um exagero. Todo mundo está indo atrás de Jesus.
É claro que não era todo mundo, mas uma expressão para mostrar de fato essa dor de cotovelo que eles estavam sentindo, porque a popularidade de João Batista estava diminuindo e a popularidade de Jesus estava aumentando. Como eu disse anteriormente, nem o batismo em si e nem a purificação são os temas centrais dessa passagem. O ponto focal é o sentimento negativo que os discípulos de João Batista tiveram ao se darem conta que um outro, o Jesus, estava ganhando mais atenção das pessoas do que o próprio João Batista. E a questão que eu gostaria que nós pensássemos agora, introdutoriamente, é a seguinte: por que nós, assim como os discípulos de João Batista, temos dificuldade para amar a glória de Cristo? Por que nós não amamos a glória de Cristo? Por que nós estamos mais interessados no reconhecimento que os outros farão do nosso trabalho? Por que nós estamos mais interessados na reputação da nossa família ou na nossa própria reputação? Por que nós estamos mais interessados na defesa de ideologias, no crescimento econômico da nossa nação ou, mais egoisticamente, no nosso crescimento econômico? Por que nós estamos mais interessados até no crescimento da nossa igreja, mais até do que na glória e na popularidade, entre aspas, do Senhor Jesus Cristo? Por que a gente não ama a glória de Cristo como deveríamos? Essa é uma questão que eu gostaria que nós pensássemos. Talvez você olhe para essa passagem bíblica e pense assim: como que esses discípulos aí de João Batista podiam se queixar do crescimento da popularidade de Jesus? Logo de Jesus, por que eles ficaram com dor de cotovelo? Por que eles não se alegraram com o crescimento do volume de pessoas que estavam indo atrás de Jesus? Por quê? Mas, irmãos, o pecado que eles cometeram é tal e qual o nosso pecado quando nós cobiçamos o que não é nosso. Quando nós temos inveja dos outros, é o mesmo pecado. E se a cobiça e a inveja já são terríveis no que diz respeito aos nossos semelhantes, muito pior ainda é quando diz respeito a Deus. Quando nós queremos ser como Deus, estar no lugar onde Deus está, determinando o nosso destino e tendo tudo sob o nosso poder. Ou será que só eu faço isso e vivo assim às vezes? Quando nós não amamos a glória de Deus e amamos a nossa própria glória. Não nos importamos com o crescimento do reino de Deus, com o volume de pessoas que vêm a conhecer Jesus, mas estamos extremamente preocupados quando a nossa conta bancária diminui, quando o número de pessoas na igreja diminui, quando alguém nos ataca injustamente, quando alguém ataca a nossa reputação, quando qualquer coisa acontece na nossa vida. Nós precisamos perceber que estamos odiando a glória de Cristo e desejando mais que tudo a nossa própria glória, quando nós não nos alegramos com o que Ele está fazendo no mundo e não nos envolvemos integralmente nessa obra. Eu vou repetir. Nós precisamos perceber que nós estamos odiando a glória de Cristo e desejando mais a nossa própria glória, quando nós não nos alegramos com o que Ele está fazendo no mundo e não nos envolvemos integralmente na sua obra. Eu vou repetir de novo. Quando você não se alegra com o que Deus está fazendo no mundo, quando você não se envolve integralmente na obra do Senhor, você está odiando a glória de Cristo. Precisa que eu fale outra vez?
A resposta de João Batista, meus irmãos, aos seus discípulos foi definitiva. Ele estava plenamente satisfeito com o seu papel na história e com o crescimento de Jesus. E é exatamente isso que nós também devemos buscar. João Batista amava a glória de Cristo. E nós também devemos amar a glória de Cristo. Esse é o tema dessa mensagem. Amando a glória de Cristo. Nós vamos extrair da resposta de João Batista, do verso 27 ao verso 30, 4 razões, uma em cada versículo, pelas quais nós devemos amar a glória de Cristo. A primeira razão pela qual nós devemos amar a glória de Cristo é que ele recebeu a glória de Deus, o Pai. Veja o versículo 27. João Batista começa dizendo assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João Batista usa aí nesse verso, nessa introdução à sua resposta, uma frase simples e aplicável a absolutamente tudo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, também enfatizou essa mesma verdade, quando ele disse assim: quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? A verdade por detrás dessas palavras é que tudo vem de Deus. E nós devemos agradecê-lo por tudo que vem dele. E João Batista reconhece que Jesus não estaria ganhando tanta popularidade, recebendo uma multidão de seguidores, se Deus, o Pai, não tivesse dado a ele todas essas pessoas, dado a ele todo esse prestígio. De fato, essa passagem que nós estamos estudando não possui a palavra glória, embora ela esteja no tema central aqui dessa mensagem. Não tem a palavra glória. Mas eu creio que o sentido dessa passagem é justamente apontar para o fato de que, mesmo humilhado em sua humanidade, Cristo havia sim recebido a glória do Pai. E eu quero olhar alguns versículos com você, se você puder aí caminhar no Evangelho de João. Veja no capítulo 1, volte algumas páginas aí. João capítulo 1, versículo 14. Vamos ler juntos? Leiamos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo manifestou a sua glória. Glória do unigênito do Pai. Agora, avance um pouco mais, João 8. João capítulo 8, versículo 54. João 8, 54. Respondeu Jesus, vamos ler juntos. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Da onde vem a glória de Cristo? Do Pai. De Deus, o Pai. Avance mais ainda, João 17. É uma oração do Senhor Jesus a Deus, o Pai. Ele diz: glorifica-me, leia comigo, glorifica-me, ó Pai. Acho que está do meio para frente aí, né? Eu cortei a primeira parte. 5. Não falei o versículo? João 17, 5. Glorifica, me acharam aí? Então vamos lá. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Glorifica-me. A glória de Cristo vem do Pai. E nesse mesmo capítulo, versículo 24, leia comigo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então a primeira coisa que João Batista diz aos seus discípulos: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe foi dada. Então, a glória de Cristo foi dada pelo Pai. Nós devemos, portanto, amar a glória de Cristo, porque ele recebeu a glória do Pai. A segunda razão nós encontramos aí no versículo 28. Versículo 28 diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então a segunda razão pela qual nós devemos amar a glória de Cristo é que nós fomos chamados para a sua glória. João Batista, ele compreendeu muito bem o seu chamado. Ele não foi chamado para ser o protagonista. Ele foi chamado para ser coadjuvante. Ele não foi chamado para ser o Senhor, mas para preparar o caminho do Senhor. Ele não foi chamado para tirar o pecado do mundo, mas para que ele foi chamado? Para dizer para as pessoas, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele estava super contente com a sua posição. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Vocês sabem muito bem porque eu tenho falado isso para vocês. Ele foi chamado para glorificar a Jesus, não para receber glória dos homens. E da mesma forma, nós, meus irmãos, nós fomos chamados para glorificar ao Cordeiro de Deus e não para recebermos a glória de ninguém. Vamos olhar alguns versículos. João 15. Deixo marcado o capítulo 3 aí para voltar sempre. João 15, versículo 16. Vamos ler a primeira parte. Leia comigo. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Até aí. Nós somos chamados por Jesus para o glorificarmos, para produzirmos fruto, fruto de obediência, fruto de santificação, para revelarmos em nossa vida Ele. As suas características, o seu ser, a sua graça. Capítulo 17. Versículo 9. Leia comigo o 9 e o comecinho do 10 aí. Vamos lá. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu não estou orando por todo mundo, disse Jesus. Eu estou orando por este que o Senhor me deu. E aí diz o comecinho do 10. Eu sou neles glorificado. Então, nós somos chamados para a sua glória, portanto nós devemos amar a sua glória. É esse o nosso chamado. Você não tem outro chamado senão este. De glorificar ao Senhor Jesus Cristo, de ser como João Batista, que o anuncia, que aponta para Ele. Então devemos glorificar ao Senhor no lugar em que Ele nos colocou, com os recursos que Ele nos deu, da forma como nós somos. Não precisamos ser outra pessoa. Seja você mesmo, com as suas características. Se você quiser imitar um bom modelo, imite João Batista. Vai comer gafanhoto, mel silvestre. Não precisa ser que nem figurões por aí.
Imite os melhores modelos. Olhe para João Batista. Esse é o nosso chamado. Devemos amar a glória de Cristo, porque ele recebeu glória do Pai e porque nós somos chamados exatamente para isso. A terceira razão pela qual nós devemos amar a glória de Cristo está aí no versículo 29. Diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então a terceira razão pela qual nós devemos amar a glória de Cristo é que nós somos a noiva e ele o noivo. Essa é a terceira razão. João Batista se via como o amigo do noivo. A expressão aqui significa algo como o padrinho do noivo, que na época seria uma pessoa bem chegada que se ocupava de preparar tudo para a festa de casamento. E como um amigo chegado do noivo, ele tinha o maior interesse que o noivo fosse o centro das atenções na festa, e não ele. Imagine, por exemplo, uma noiva. Uma noiva que convida uma amiga pessoal para ser a sua madrinha ou a sua testemunha no seu casamento. Imagine que essa amiga da noiva se vestisse de uma forma que chamasse mais atenção dos convidados do que a própria noiva. Isso seria, no mínimo, frustrante para a noiva, para não dizer os outros sentimentos que ela teria. As mulheres aí que o digam. Era para vocês rirem agora. João Batista usa como ilustração o casamento, em que ele é o amigo do noivo, porque essa é uma ilustração perfeita, da relação de Jesus com o povo de Deus. E a gente vê vários momentos nas Escrituras em que a igreja é considerada como a noiva do Cordeiro. Eu vou citar aqui algumas dessas passagens. Paulo diz assim aos Coríntios: zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios 11, 2. Aos Efésios, Paulo diz assim: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso está em Efésios 5, 25. Também em Apocalipse isso aparece. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E nesse mesmo capítulo, Apocalipse 21, é dito assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou, é uma visão, né? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então, essa figura de um casamento entre a igreja e Jesus Cristo é uma figura bastante comum. E João Batista está dizendo: eu não sou o noivo. Eu estou aqui preparando a festa. Eu estou aqui sendo útil apenas por um período nessa história. Eu não devo crescer, como ele vai dizer adiante. Nas cerimônias de casamento, na nossa cultura, o casal em si não é o centro das atenções, mas sim quem? A noiva. Não é verdade? O noivo é uma espécie de ator secundário ali, necessário, para que a noiva seja o centro das atenções. Essa é uma percepção só minha? É assim mesmo, não é? Tem alguém rindo ali que me desconcentrou. A noiva, é interessante, eu posso estar enganado, me perdoem as mulheres, mas
a noiva, em geral, não se arruma e se prepara para o noivo. Para quem que ela se arruma e se prepara? Ela se arruma e se prepara para se destacar na festa, para ser elogiada por todos. Mas no casamento entre Cristo e a igreja é bem diferente. Aliás, este deveria ser o modelo para os nossos casamentos. No casamento entre Cristo e a igreja, a noiva é sim linda, maravilhosa, bem vestida. Mas ela está dessa forma somente para o noivo, que é o dono da festa, que é aquele que recebe e deve receber toda a honra e toda a glória. Nós devemos amar a glória de Cristo, porque Ele é o noivo e nós somos a sua noiva. Devemos amar a glória do Senhor Jesus Cristo. E por fim, a quarta e última razão pela qual nós devemos amar a glória de Cristo está no versículo 30. Ele encerra a sua resposta aos seus discípulos dizendo: convém que ele cresça e eu diminua. Essa quarta e última razão é o resumo das anteriores. Na mente de João Batista, não só é necessário, como é também natural que Jesus cresça na sua popularidade e glória diante dos homens. Ele foi posto como seu precursor ali, como um arauto, como uma testemunha de Jesus Cristo. E uma vez que ele, Jesus Cristo, está sendo reconhecido, está sendo amado, está sendo crido, está sendo buscado pelas pessoas, então o papel dele foi cumprido. Ele veio exatamente para produzir isto. Fazer com que pessoas olhem para Jesus, vão até Jesus, não olhem para mim, eu não sou nada senão um arauto, alguém que está anunciando a pessoa de Jesus. Olhem para Jesus, sigam a Jesus. E se as pessoas fizessem, todas essas que estavam seguindo João Batista fizessem isso, fossem para Jesus, esse seria o seu sucesso. Se Cristo possui toda a glória junto ao Pai, se nós fomos chamados para glorificá-lo e para anunciarmos a sua grandeza nesse mundo, se nós, como uma noiva, somos a Ele submissos e desejosos de ver a sua preeminência entre os homens, é absolutamente necessário que não nos importemos mais com a nossa própria glória e nos esforcemos para que Ele cresça. É necessário. Se a gente entendeu que Jesus recebeu do Pai toda a glória, que nós fomos chamados para glorificá-lo, para apontar para a sua grandeza, e nós somos noiva do Cordeiro e devemos a Ele toda a honra e toda a glória, se nós entendemos isso, é necessário que nós não nos importemos mais com a nossa própria glória e nos esforcemos para que Ele cresça. Vamos ler comigo aí, João 13. João 13, versículo 13. Leia comigo. João 13, 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Agora o 16 e o 17, comigo. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se você chama Jesus de mestre e de senhor, você está
Certinho. Certinho, porque Ele é. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E se você é um servo, você não é maior do que o seu Senhor. Você é menor. Portanto, se você sabe disso, convém que você pratique a obediência a Ele. E procure apontar para Ele, ou apontar para as pessoas em direção a Ele, para que elas possam adorá-lo e glorificá-lo. E eu quero encerrar lendo com vocês Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. João, o apóstolo, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, foi quem escreveu Apocalipse. Ele teve uma visão do Senhor. E nessa visão, diz aí a partir do versículo 9, Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis, grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo... Vamos nos colocar em pé e vamos ler esse texto juntos? Como é que essa grande, enorme multidão dizia? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, vamos ler juntos? Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Imagine que grande dor de cotovelo os discípulos de João Batista teriam se tivessem tido esta visão. O grupo que naquele momento estava seguindo Jesus era muito pequeno perto do que vai acontecer. Pessoas de todos os lugares do mundo se achegarão diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, e dirão, ao Senhor pertence a salvação, o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam a Ti, pelos séculos dos séculos. Vamos cantar esse cântico que diz exatamente estas palavras, o versículo 10 e o versículo 12.
Ó Deus tremendo, Deus maravilhoso, ó Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, queremos Te louvar com todo o nosso ser, queremos reconhecer a glória do Teu Filho, a glória do nosso Redentor, aquele que viveu e morreu em nosso lugar para nos dar salvação. Ó Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que aquele número de pessoas era extremamente pequeno, perto do grande número, incontável número de pessoas que estarão diante do trono ao findar desta era, Senhor. E nós queremos estar neste grupo daqueles que Te louvam, daqueles que Te adoram, daqueles que erguem mãos santas diante do Senhor para adorá-lo, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, e que nós possamos, ó Deus, na nossa vida, aqui onde nós estamos, sermos como João Batista, apontarmos para a glória do Teu Filho, possamos ser como ele, testemunharmos acerca da salvação em Cristo, do juízo que virá sobre aqueles que se rebelarem contra Ele. Nos ajuda, Senhor, a sermos evangelistas, anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo a todos quantos o Senhor colocar diante de nós, que possamos não só aproveitar a oportunidade, Senhor, mas ter iniciativa, ousadia, intrepidez para anunciar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem, Senhor. Ó Deus, usa a vida desta igreja, Pai. Usa cada um dos membros desta igreja, Senhor, para o cumprimento da Tua missão aqui na cidade de Praia Grande e no mundo inteiro, em nome de Jesus.